Hoje conversaremos sobre a classificação de dentes inclusos ou não irrompidos. Primeiro, podemos conceituar dentes inclusos como aqueles que não eruíram ou não erupcionaram na cavidade bucal, quer seja por ainda não estar com seu desenvolvimento completo, das suas raízes, por exemplo, quer seja por impedimento físico, como um travamento em tecido ósseo, em outro dente, um tumor ou até mesmo em tecido mole. É fato que nem todo dente incluso está impactado, como nem todo dente impactado está totalmente incluso. Existe então a primeira classificação, ou tipificação dos dentes não irrompidos. Podemos chamá-los de inclusos ou semi-inclusos, de dentes impactados ou retidos, ou não impactados. O terceiro molar representa o dente com maior frequência de impactação, e entre os terceiros molares, o dente molar, o terceiro molar inferior. A remoção cirúrgica do terceiro molar é um dos procedimentos cirúrgicos odontológicos mais realizados em cirurgia. Por isso, nesta aula de classificação, nos focaremos mais intensamente nos terceiros molares inferiores. No planejamento da exodontia de um dente não irrompido, temos várias questões a ser avaliadas. O exame clínico, extrabucal e intrabucal, verificar a abertura de boca, verificar a qualidade dos tecidos moles da região e, por meio de exames radiográficos, periapicais, panorâmicas, tomografias computadorizadas com NIBIM e técnicas de localização radiográfica, nós vamos ter condições de planejar melhor a técnica. Vocês terão uma outra aula em relação à descrição técnica das manobras fundamentais para a exodontia dos dentes não irrompidos. Mas vejam que o planejamento só é possível com o auxílio dessas imagens radiográficas e tomográficas. São essas imagens que irão fornecer as informações quanto ao posicionamento do dente e as suas relações com as estruturas vizinhas. Sem elas, não há planejamento cirúrgico seguro. Neste sentido, é importante classificarmos os dentes inclusos quanto ao seu posicionamento para equacionar as dificuldades técnicas que iremos enfrentar e como planejar o melhor acesso com o mínimo traumatismo para que o dano cirúrgico seja o menor possível e que seja reparado da melhor forma, com o mínimo de intercorrências. Vamos particularmente falar da classificação dos terceiros molares inferiores, retidos ou não irrompidos, que são os de inclusão e impactação mais frequentes. Mas vamos pontuar alguns aspectos sobre os terceiros molares superiores. Assim, o importante a lembrar é que a classificação ela auxilia no planejamento cirúrgico para avaliar as dificuldades técnicas que vamos enfrentar, favorecendo a escolha da melhor técnica, prevenindo acidentes e complicações. A análise ou avaliação do posicionamento dos dentes não irrompidos é feito por meio das imagens radiográficas panorâmicas, na maioria das vezes. Então, a gente nunca consegue planejar apenas por uma radiografia periapical 3x4, porque muitas vezes nós queremos ter uma relação deste dente com as suas estruturas anatômicas todas da boca. Então, é muito importante, no mínimo, para as cirurgias dos terceiros molares, você ter uma boa radiografia panorâmica. Em algumas situações, eu vou comentar que é muito importante você ter uma tomografia para complementar as informações da radiografia panorâmica. E as duas classificações históricas e mais clássicas de terceiros molares são as classificações de Winter e de Pell e Gregory. Na classificação de Pell e Gregory, o posicionamento é avaliado segundo a profundidade óssea do dente retido, tomando como referência a cervical do segundo molar inferior, uma linha oclusal imaginária e a porção coronária mais alta do dente retido, ou não irrompido. Assim, a posição A, ponto coronário mais alto do dente retido, está ao nível da linha oclusal e acima da cervical do segundo molar. Como podemos ver aqui. Então, a linha mais alta do terceiro molar retido está acima da cervical do segundo molar e
em alinhamento com o plano oclusal. Na posição B, a porção coronária do dente não irrompido está abaixo do plano oclusal, mas acima da cervical do segundo molar. E na posição C, a coroa do terceiro molar está abaixo da cervical do segundo molar, ou ao nível da cervical, e obviamente abaixo do plano oclusal. Por que é importante termos esse tipo de classificação? Porque cada uma dessas situações representa um planejamento diferente, um acesso cirúrgico diferente. Nessas imagens mais inferiores, nós temos aqui, não é um dente irrompido, mas ele está ligeiramente impactado na distal, junto ao ramo ascendente. Nessa situação de um dente superior, nós também temos aqui que ele está em nível da cervical do segundo molar. E este bem abaixo da cervical do segundo molar. Então, nós podemos, às vezes, fazer um paralelo da posição B e C aqui, que foi feita para dentes inferiores, a gente tentar fazer uma relação semelhante com as dos dentes superiores. Ainda segundo a classificação de Pell e Gregory, os dentes retidos podem ser classificados quanto ao espaço em relação à distância entre a face anterior do ramo ascendente e a face distal do segundo molar, e considerar a distância mesodistal da coroa do dente não irrompido. Sendo assim, classe 1, eu teria a distância mesodistal do dente, que no caso aqui ele não está retido, mas só para dar um exemplo, ele está vertical, né? Essa distância, ela é menor do que a minha distância da distal do segundo molar até a vertente da face anterior do ramo ascendente. Então, eu chamo isso de classe 1, onde eu teria, teoricamente, um espaço suficiente para a erupção daquele dente. Na classe 2, quando a distância entre o segundo molar e o ramo, ela é menor do que as dimensões mesodistais da coroa do terceiro molar. E aí eu posso dizer que eu tenho um espaço insuficiente para a erupção desse dente, mesmo porque ele está numa posição, o seu longo eixo está numa posição inadequada para a erupção. Na classe 3, quando não há espaço, ou o segundo molar está muito próximo ao ramo ascendente e não há espaço para a erupção do terceiro molar. Eu chamo de falta de espaço ou ausência de espaço e com classe 3 de Pell e Gregory. Para os dentes superiores, a gente pode seguir a mesma lógica, adaptando a classificação dos inferiores para a situação do superior, onde temos o espaço entre o segundo molar e a região da face anterior da tuberosidade do maxilar, e as dimensões mesodistais da coroa do dente retido. Neste caso, ele não é um dente retido, ele erupcionou, e aqui a gente tem um espaço suficiente, não insuficiente, né, para a erupção do dente. Nesse caso aqui, ausência de espaço. E seguir a mesma lógica que o dente inferior. Completa a classificação de Pell e Gregory, a classificação de Winter, que relaciona a posição do longo eixo do dente retido no espaço. Os dentes retidos, eles podem ser verticais, como este, mesio-angulares ou disto-angulares. Nestas três situações, nós temos um dente que erupcionou quase que totalmente na boca, ele tem uma pequena impactação na distal, mas ele está vertical. Então, eu vou, na abertura bucal do meu paciente, provavelmente eu tenho acesso acesso visual a toda a coroa do dente. Nestas duas situações, eu não vou conseguir ter acesso visual à coroa do dente. E ele tem uma angulação que necessitaria de um planejamento de uma osteotomia um pouco mais ampla, para a gente poder ter uma via livre e desimpedida para a avulsão do terceiro molar. Já nessa situação, eu chamo esse dente de horizontal. Eu posso ter também um transverso, eu posso ter um dente ectópico, fora da posição, muitas vezes,
rebordo ósseo alveolar. E aqui eu não encontrei nenhuma imagem de um dente invertido, que é mais raro, mas são situações onde, dessas 3 situações que eu consigo ver radiograficamente, obviamente no horizontal, eu vou ter um acesso para um corte da coroa e a criação de um espaço para a avulsão das raízes. Nesta situação do transverso, em um dente ectópico, quanto mais distante do rebordo ósseo alveolar, mais complicada é a cirurgia. Às vezes outros recursos eu vou ter que ter, muitas vezes eu posso ter um caso como esse, um dente ectópico, e não operar esse paciente em âmbito de consultório ou ambulatório. Preferir uma cirurgia em âmbito hospitalar, onde eu possa ter mais recursos se alguma complicação ou algum acidente acontecer durante a cirurgia. Obviamente, cada posicionamento implica no planejamento técnico, como eu estava dizendo. Muitas vezes a gente tem que ter recursos materiais diferentes, brocas mais longas, uso de peça de mão ao invés de uma alta rotação convencional, considerar a região de acesso, algumas vezes eu vou ter que empregar cinzéis, né? E variar, às vezes, os tipos de elevadores que eu vou ter que utilizar para a avulsão dos dentes. Quanto ao estado de inclusão óssea, a gente ainda pode classificar esse dente como dente impactado, como a gente disse, quando a impactação ela é por um impedimento ósseo, né? E dentes com raízes totalmente formadas ou dentes com ápices abertos, que não se encontram na posição vertical, normalmente tem esse quadro de impactação. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma impactação óssea e dentária. O dente está impactado tanto no tecido ósseo quanto no dente mais próximo, que é o segundo molar. Aqui eu tenho uma impactação parcial, que é só uma distal do ramo do rebordo ósseo aqui na distal, que eu tenho uma impactação, e aqui eu chamo de uma impactação óssea total, ele está totalmente incluso. Aqui seria uma não impactação, né, onde o dente pode ter erupcionado. Então, aqui eu não tenho uma impactação, ele tem uma erupção total ou uma erupção parcial. E algumas vezes eu posso até ter uma extrusão, esse até ter uma cárie aqui, né? Não é um dente incluso, mas é um terceiro molar e esses posicionamentos podem acontecer. Aqui a gente pode ter, então, uma inclusão total ou parcial também, ou às vezes ele nem estar incluso. Né? Então, as radiografias vão me dar essas imagens. Uma inclusão parcial e uma inclusão total, aqui de um gé. Para os superiores, vale a mesma orientação quanto ao longo eixo, vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual para os inferiores. Né? Então, em algumas situações eu consigo, às vezes sem uma tomografia, fazer algumas periapicais que me consigam localizar melhor esse dente no espaço e saber se ele está para o vestibular ou mais para palatino. Mas é importante você ter a panorâmica para conseguir visualizar todas as estruturas anexas, as estruturas circunvizinhas ao dente. O estágio de formação radicular também pode fornecer uma classificação importante para o planejamento cirúrgico. Quando o dente retido for ainda um dente apenas com a formação coronária sem a formação radicular, pode apresentar, né, aparentar facilidade de remoção, mas muitas vezes são dentes de acesso bastante complicado, que pelo posicionamento, quer pela idade que o paciente possui nesta fase, com pouca abertura de boca e com pouco espaço posterior para boa visualização cirúrgica. Além disso, a quantidade de tecido ósseo para a ostectomia é muitas vezes extensa e não há apoio radicular para a aplicação dos elevadores. Já com 1/3 ou 2/3 de raiz formada, esses problemas estarão minimizados e a cirurgia geralmente é mais tranquila. Então, neste caso aqui, onde eu não tenho, né, o estágio de formação, ela até tem 1/3 aqui, mas o ápice está aberto. Nesse aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 2/3. Quanto menor a quantidade de raiz, maior o risco desse dente ficar rodando dentro do alvéolo e eu não conseguir um apoio para colocar um elevador e avulsionar o dente. Então, muitas vezes a osteotomia vai ter que ser ampliada.
E num paciente jovem, onde tem pouca abertura de boca, e às vezes psicologicamente é um paciente que não suporta muito tempo uma cirurgia com anestesia local, muitas vezes esse paciente espera, né, deixa passar alguns meses para que você tenha pelo menos um pouquinho de raiz formada para facilitar a cirurgia e minimizar o trauma. A configuração radicular e o número das raízes também deve ser avaliado. Então, num dente, quando eu consigo perceber que ele é uniradicular, raízes fusionadas, apesar da situação e da localização, ele pode ser um dente razoavelmente tranquilo de ser removido, né? Quando eu tenho, por exemplo, um dente birradicular, com as raízes bem separadas e um septo volumoso. Algumas vezes um dente vertical possui essa posição e esse septo algumas vezes pode interferir durante o planejamento. E se você fizer uma odontodissecção, muitas vezes essa curvatura ou esse septo radicular ou a morfologia da raiz pode impedir que aquela raiz saia de forma mais tranquila, né? Às vezes eu tenho um dente multiradicular, que eu não consigo definir exatamente quantas raízes esse dente tem, e às vezes, né, de uma forma indeterminada, até pela posição da panorâmica, da tomada panorâmica. Então, esses dois casos caberia fazer outras radiografias ou outras imagens, tipo uma tomografia, para a gente poder definir melhor o acesso para esse dente. Outra classificação é quanto à relação de contato com o dente adjacente. Então, algumas vezes a gente fala coroa, coroa, então é o dente que está vertical, né, e erupcionado, né, numa posição A, classe 1. Então, esse dente aqui, aparentemente, ele parece tranquilo, mas vocês veem, ele tem uma impactação óssea posterior, ele tem duas raízes volumosas e aqui ele tem uma dilaceração na raiz mesial. Isso pode, às vezes, complicar na hora de você fazer uma odontodissecção, se não for muito precisa. Se você não conseguir chegar a um plano de clivagem adequado, você pode ter um pouco de trabalho na hora de remover essas raízes. Aqui a gente tem um contato coroa-raiz, aqui a gente tem um contato raiz, e aqui a gente tem uma sobreposição de imagens que não dá para a gente definir qual é a relação com a raiz do segundo molar. Às vezes a gente tem uma situação como essa, quando não tem contato algum, mas ele tem um travamento, uma impactação na região posterior. Aqui também indeterminado. E aqui quando não tem nenhum contato, é um dente erupcionado, né? Não é um dente incluso. A presença de imagem sugestiva de reabsorção de cárie também em algumas situações é importante, até para você avaliar se esse dente vai ser mantido no arco ou não, né? Então, a gente tem aqui uma sugestão de ter uma reabsorção, aqui de ter uma distância que não tem processo de reabsorção, e aqui indeterminada. Então, outras tomadas radiográficas nesse caso pode te definir melhor se esse dente está ou não muito próximo e provocando uma reabsorção. Este caso aqui não estava, era um germe, e ele estava bem vestibularizado em relação ao segundo molar. A relação das raízes com o alveolar inferior também é muito importante para se definir, inclusive para a gente definir taxas de risco e de complicações para traçar a melhor técnica de uma exodontia total ou uma odontectomia parcial intencional, que a gente chama de coronectomia, e avaliar bem as situações, né? Então, a relação com o nervo alveolar, a gente tem várias posições aqui. Eles chamam de escurecimento do ápice, de deflexão da raiz, que é uma dilaceração muito grande, um estreitamento da raiz. A gente pode dizer que isso aqui é um ápice em ilha, ou você pode ter algumas situações que nas tomografias eles podem te dar um canal divergente, né? Ou uma situação onde você tem uma interrupção da linha do canal, né? Nessas situações é muito importante nas tomografias você observar se esse ápice está em continuidade ou em contiguidade. Contiguidade quer dizer que o ápice está muito próximo. Em continuidade é quando o ápice realmente está
no caminho do alveolar inferior. Aqui eu coloquei uma referência bem atual, que essa figura é desta referência, e ele para vocês consultarem até outras relações radiográficas do terceiro molar inferior com o canal mandibular. E aqui a gente tem os cortes tomográficos mostrando a relação do canal dentário com o ápice da raiz, né, com as raízes do terceiro molar. Nesse caso aqui, a gente tem até um esfumaçamento e a gente perde a nitidez aqui do canal alveolar, né? E é importante a gente ver os cortes tomográficos e em que posição que ele se encontra. Então, a gente vê que do terço médio da raiz mesial do terceiro molar para o ápice, nós temos uma continuidade de imagem do ápice com o canal dentário. E é muito importante para se planejar, porque fornece subsídios para a localização adequada dessas estruturas. Então, uma tomografia é importante, né? E aqui mais um caso com relação de continuidade. Então, a gente vê o canal dentário aqui e o ápice do terceiro molar aqui. Então, o dentário está passando pelo meio das raízes, né? E aí o laudo do radiologista dizendo que o dente está em continuidade com o alveolar inferior. O risco de hemorragia nesses casos transoperatória é grande e de parestesia pós-operatória também. Assim, o planejamento ele deve equacionar esses riscos e a técnica deve ser precisa e cuidadosa. Bom, era isso que eu tinha para falar em relação às classificações dos terceiros molares. Eu vou colocar alguma literatura que vocês possam ainda ler, além daquela que eu já coloquei. E nas próximas aulas vocês vão ter alguma coisa de técnica e de medicação na cirurgia dos dentes não irrompidos, tá bom? Até lá e até breve.